Então vamos lá, já estamos aí na nossa aula, né? Quero mais uma vez aí pedir a graça de Deus sobre esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, que seja uma aula abençoada, que possa aí aquecer nossos corações e nos abençoar nesse período de estudo, em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar falando sobre bibliologia, né? Como eu tenho sempre dito para os irmãos aí, a minha, a minha apostila, ela dá uma alteração aí de algumas folhas, porque a minha apostila é muito antiga, então houve alteração em algumas coisas. Então, definição de bibliologia. Na minha apostila está dando como página 81. Qual que dá de vocês aí? 83, 83. pastor. 83. Isso. Definição de bibliologia, né? Isso, 83. Certo. Então, vamos lá. Então, a gente vai, vamos dar abertura hoje nessa, nessa matéria de bibliologia, matéria gostosa de estudar, muito proveitosa, muito boa, né? Acredito que muitos irmãos aí já têm um vasto conhecimento sobre essa matéria, sobre isso que nós vamos falar, mas sempre vai ter espaço aí para agregar alguma coisa, ok? Então, eu vou acompanhando um pouco aqui na apostila, irmãos, e daí a gente vai se falando, tá bom? Os irmãos fiquem à vontade, se quiser falar, se quiser mutar aí para ficar melhor, fica à vontade. Hoje, queridos, nós iniciamos e pretendemos caminhar aí mais ou menos até a página, na minha aqui, daria a página 90. Então, a de vocês, acho que vai ser página 91, 92, mas eu vou avisando aí, tá? Então, para vocês agora que estão entrando, nós estamos na página 83, falando sobre definição de bibliologia, né? Tudo bem? Estão comigo? Amém. Bem. Ok, pastor, ok. Então, irmãos, como a gente já sabe, né? Falar sobre Bíblia é algo que nos interessa, né? A Bíblia é a nossa regra de fé, é o nosso manual, é a palavra de Deus escrita, falada, revelada a todos nós. Então, falar sobre Bíblia, estudar sobre a Bíblia, para nós cristãos é um prazer, é um privilégio e também se faz muito necessário, né? Não tem como nós defendermos a fé a qual nós cremos, defender os princípios do cristianismo, se não tivermos contato com a Bíblia, se não conhecemos a sua origem, a natureza, a forma, e é muito importante a gente saber, como hoje nós vamos dar início, saber sobre escrita, saber sobre tempo, os originais, em que língua foi escrita. Então, nós vamos ver bastante coisa aqui hoje, e ao decorrer dessas aulas consequentes, nós vamos ver aí sobre bibliologia. Então, falando aí, ó, o que está na apostila, bibliologia é o estudo, né, da doutrina da Bíblia, né, de uma definição bem clara para todos nós. Os manuscritos originais formam o material de escrita, autoria, traduções, autenticidade, credibilidade, inerrância, canocidade, inspiração, iluminação, revelação, tudo isso nós vamos destrinchar ao longo do curso. Então, nós vamos dando início hoje, mas ao decorrer dessa matéria, nós vamos ver vários tópicos aqui ainda em bibliologia, tá? Então, eu só estou mutando aqui meu celular para não atrapalhar a gente. Então, irmãos, nós sabemos, né, que a Bíblia
aqui como tem na apostila, ela vem do grego, né, biblion, que significa rolo ou livro, né? Esse termo é o diminutivo de biblos, que significa coleção de pequenos livros. Então, essa palavra Bíblia, ela se dá por conta dessa tradução, né? São pequenos livros numa única coleção, para poder entender melhor. Então, nós entendemos como a Bíblia que vem do biblos, né? Que é um termo diminutivo que significa coleção de pequenos livros. Então se dá o termo Bíblia. É, o termo Bíblia deriva-se originalmente da cidade da Fenícia, né? O nome Biblos está aí na sua apostila, é legal você gravar isso, grifar, melhor, né? Não precisa gravar, mas grifar para estar sabendo. E importantes centros produtivos de papiro, né? Que antigamente a Fenícia era que deu início a tudo isso, né? Tinha bastante produção de papiro, então vem desse nome, deriva dessa cidade aí. As Sagradas Escrituras, irmãos, já era chamada de Bíblia, né? Desde os séculos do segundo século depois de Cristo, né? Eu acho que também está aí na sua apostila, você pode ver isso daí, né? Então, é, isso aí, ó. A Bíblia, já no segundo século do depois de Cristo, já foi iniciada aí a chamada das Escrituras Sagradas de Bíblia, né? Vamos lá. A Bíblia é um livro incomparável, inigualável. Não existe nenhuma escritura religiosa que sobrepuja ao valor inestimável das escrituras sagradas. A Bíblia é fantástica, irmãos. Como o pastor Paulo até colocou no grupo aí hoje, né? Um pequeno vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que a Bíblia ela foi escrita por vários autores, escritores em regiões diferentes, lugares diferentes. Levou-se aproximadamente 1.600 anos com toda a compilação, né, desde o primeiro livro até o último, e a Bíblia não se contradiz, ela se fala, ela se completa, ela é a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações, ela é o único livro que nós conhecemos e que é como o livro vivo, né? A palavra viva é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós, como cristãos, sabemos que ela se renova, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, que ela tem o poder, a capacidade de falar no mesmo texto, em perspectivas diferentes, momentos diferentes. Então, a Bíblia, ela é realmente assim, algo maravilhoso que o Senhor deixou, né, para todos nós. Aí na sua apostila, a Bíblia é a única obra a Bíblia é uma obra única quanto singularidade, imparcialidade, caráter, origem, influência, alcance e importância. Nunca se viu, né, e nunca haverá um livro como a Bíblia, né, para se comparar com a palavra de Deus. Queria deixar um acréscimo que não está na apostila, né, de uma fala que eu achei bem interessante quando eu estudava sobre o assunto, onde dois teólogos, né, Norman e William Nix, eles falam o best-seller mundial por excelência. Olha que lindo, né? Eles chamam a Bíblia de o best-seller mundial por excelência. É a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos dar início e vamos ver aqui muito sobre isso e é algo assim inspirador estudar sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia, que ao decorrer de toda a vida cristã a gente vai conhecendo cada vez mais. Interessante que entre tantas características e qualidades da palavra de Deus, da Bíblia, né, uma delas
que ela se renova, né? Eu já disse isso aqui. E como é maravilhoso, irmãos, o Senhor, ele fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. Quantas vezes nós já lemos um texto, né? E ao ler novamente esse texto, nós temos uma nova revelação, nós temos uma perspectiva, o Espírito Santo nos revela algo diferente. Então, isso prova que a Bíblia realmente ela é viva, ela se renova, ela não é um livro antigo, não é um livro que ficou para trás, que precisa de ser renovado, como, né, nós temos visto aí que de repente sempre aparece, né, pessoas aí querendo fazer alguma coisa. Então, a gente sabe que a Bíblia, ela é atual, ela, ela não precisa de ser atualizada porque ela é atual, ela fala conosco, ela fala ao longo de todos esses séculos da história da humanidade. Então, voltando aqui para a apostila, você vai encontrar aí 1:3, a necessidade da Bíblia. A Bíblia é necessário para conhecer o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele afirma isso, né? Lá em Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem escrita, né, que é a Bíblia revelada a todos nós. É um raciocínio lógico dessa afirmação que ela, ela deve, aí na apostila também tem, um raciocínio lógico dessa afirmação é o seguinte: a Bíblia ela presume que a pessoa deve invocar o nome do Senhor a fim de ser salva. As pessoas só podem invocar o nome do Senhor se crerem, e as pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenha ouvido a mensagem, né? A menos que tenha ouvido sobre ela. Então, a Bíblia, ela nos leva a Cristo, ela revela Cristo, traz salvação para toda a humanidade. Então, muito, muito bom a gente ver isso aqui, ó. O item 4, eles não podem ouvir de Cristo a menos que haja alguém que lhe fale a respeito de Cristo. Então, qual a necessidade, né, da Bíblia? A Bíblia é necessária para a salvação da humanidade. A Bíblia é necessária para a revelação de Cristo a toda a criatura. A Bíblia é necessária para que nós possamos nos achegar a Deus, a conhecer a Deus. Então, tudo isso faz parte da necessidade da Bíblia, né? Porque é necessária. A conclusão é que a fé salvadora vem pelo ouvir, isto é, por meio da mensagem do Evangelho. Portanto, a Bíblia é necessário para a salvação das pessoas e não pode, né, não há salvação sem conhecer a respeito de Cristo. E como conhecer a respeito de Cristo se não tivermos contato então com a palavra de Deus? Então, a Bíblia, ela é necessária, se faz necessário. E o Senhor conservou isso, né, irmão? Trouxe até nós ao longo de todos esses anos. A Bíblia também tá? Eu não lembro de ter visto isso na apostila, mas se quiser anotar aí, a Bíblia também é o livro mais perseguido, né? Já foi e continua sendo Sim, um dos livros mais perseguidos de toda a história. Então, são pontos interessantes aí que a gente vai conhecendo, né, ao decorrer da nossa vida, caminhada cristã. É, entrando aqui agora, a Bíblia é necessária porque ela é o alimento da nossa alma. Estão comigo aí? Amém? amém, Então, Amém. amém. nós sabemos isso, né, irmão? Jesus afirma isso nos evangelhos, a palavra do Senhor nos mostra. Tem um texto aqui muito conhecido, citado aqui na apostila,
aonde o próprio Senhor Jesus disse, né, nem só de pão viverá o homem, né, citando, fazendo a citação de Deuteronômio 8:3, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, essa afirmação da pessoa de Jesus nos dá a entender que a Bíblia é um alimento para a nossa alma, é um alimento para o nosso espírito, né? E esse alimento, irmão, ele tem que ser diário, assim como nós temos refeições diárias, né? Ninguém fica sem comer, a não ser num tempo aí de consagração, num propósito, mas nós acordamos querendo comer, daqui a pouco tá com fome de novo, almoça, toma café, daqui a pouco quer comer novamente, né? Isso para sustentar e dar sustância, alimentos, energia, vitaminas para o nosso corpo físico. E a palavra de Deus, irmão, ela também é alimento para nossa alma. Então nós não podemos ficar sem ter contato com a Bíblia. Nós não podemos ficar sem nos alimentar pela palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus. Então, esse contato desse alimento tem que ser diário em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Estou sendo muito rápido, tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá ótimo. Tá ótimo. Só lembrando os irmãos aí que quando der 40 minutos, o aplicativo derruba. Se eu conseguir cronometrar esse tempo, eu vou avisar e a gente faz uma pausa. Se eu não conseguir e cair o vídeo, os irmãos sabem que daqui a alguns minutinhos eu já encaminho uma nova chamada no grupo aí, tá bom? Ok. Então vamos lá. Sabendo que a Bíblia, ela é alimento para nossas almas, né? Que nós não podemos ficar sem, assim como qualquer outro alimento, nós também temos que ter a responsabilidade, como cristão, de entender isso, irmãos, e não negligenciar. Nós não podemos negligenciar essa verdade. A palavra de Deus como alimento para nossas almas não precisa ser lembrada, apesar de ser lembrada, né? Nos cultos, pelos pastores, nós que somos pastores, sempre estamos lembrando, advertindo, falando, pregando, mas isso é uma responsabilidade pessoal para cada cristão, para cada crente, entender que a Bíblia é alimento para nossa alma, e então, sendo assim, eu preciso desse alimento diário, né? Eu preciso ter contato diário com a palavra de Deus. A Bíblia é necessário para conhecer a vontade de Deus. Então, se a Bíblia ela é a revelação de Deus, se ela é a palavra de Deus, se ela é a boca de Deus, assim conhecida também, nós precisamos entender, irmãos, qual é a vontade de Deus e como é que nós vamos, né, saber qual é a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, se nós não tivermos contato com a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é necessário para que possamos conhecer qual é a vontade de Deus, né? Somente através da leitura da Bíblia é que podemos ter a certeza a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Na Bíblia temos afirmações claras, definidas a respeito da vontade de Deus. Deus não revelou todas as coisas, mas nos revelou o suficiente para que sabemos a sua vontade. Então, um ponto interessante, irmãos, é que Deus não revelou tudo para nós. Ele revela de forma gradativa. Tem coisas que nós nunca saberemos e vamos saber na glória, na eternidade. E isso também está escrito na Bíblia, né? Que o Senhor revela algumas coisas e outras não cabe a nós sabermos. Então o Senhor ele vai se revelando. Mas a respeito da vontade de Deus, né? Que foi revelada na palavra, com o propósito de nós obedecermos a sua palavra. Então, a vontade de Deus, ela é revelada onde? Na palavra de Deus, né? A fim de nós obedecermos e andarmos segundo a sua vontade e andarmos, né, de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Como eu disse lá no começo, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A Bíblia é o manual do crente. A Bíblia é a bússola do cristão. Então, na Bíblia nós encontramos respostas para tudo, para tudo. O Senhor, ele fala conosco através da palavra. Nós temos na Bíblia resposta para qualquer situação das nossas vidas.
mas temos que ter em vista, irmãos, que a Bíblia não é uma caixinha de promessa, né? Como a gente, às vezes, antigamente tinha lá uma caixinha de promessa, e você ia lá e pegava, caixinha de promessa, o nome já fala, só vai ter as promessas, né? Não vai ter uma advertência, não vai ter uma orientação, não vai ter é, uma admoestação, né? E a palavra de Deus, ela é completa, ela não é só de promessa, ela é de orientações, né? Nós precisamos de orientações, nós precisamos ser guiados pela palavra, através do Espírito. Então, se faz necessário termos o contato com a Bíblia em todo o tempo. A Bíblia é necessária para conhecer Deus. Irmãos, Deus se revela de várias formas, mas a forma mais clara da revelação de Deus é a palavra. Ok? Então, né, deixa eu achar uma posição aqui para mim ler, meus irmãos. A Bíblia, né? Agora consegui aqui, ó. É possível obter alguns conhecimentos de Deus, mesmo sem ler a Bíblia, mas esse tipo de conhecimento é muito limitado e insuficiente, né? Então, como eu disse, a gente consegue até conhecer um pouco de Deus, mas nunca conheceremos da forma correta, de uma forma mais plena, de acordo com aquilo que Deus permitiu se revelar a nós, se não for pela palavra de Deus, né? Somente por meio da leitura da Bíblia que nós iremos conhecer Deus quanto à sua existência, seu caráter, seus atributos, a sua vontade, né, revelada aqui na palavra de Deus. Então, não se trata somente de conhecimento intelectual, mas também pessoal. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando, né, com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas sempre Deus falando. Então, temos que entender isso, né? A Bíblia, ao lermos ela, ao olharmos para a Bíblia, nós temos que ter isso em mente. É sempre Deus falando, né? É Deus aqui se revelando a cada um de nós. Não se trata somente de conhecimento intelectual, né? Não é só para adquirir o conhecimento, a letra, né, irmãos? Mas é para conhecer o próprio Deus, o seu caráter, a sua magnitude, a tua grandeza. Isso só é possível através da palavra de Deus. Só é possível se nós olharmos, né, para a palavra de Deus. Então, aqui na apostila nós temos aqui alguns exemplos, né, alguns versos da palavra de Deus. Agora, mais para baixo, a Bíblia é necessário para viver de modo digno, né? O cristão é convocado a viver de modo digno do Evangelho, Filipenses 1:27. E a obediência, mas para isso ele precisa conhecer a conduta apropriada para um cristão. Então, como é que eu vou viver de modo digno se eu não sei qual é o caminho dessa dignidade? Eu não sei quais são os valores desta moral que a Bíblia requer de cada um de nós. Então, ao olharmos para a palavra de Deus, a estudarmos sobre bibliologia, nós precisamos também entender que a Bíblia, ela se faz necessário para que nós possamos viver de uma forma digna, viver de acordo com a vontade de Deus, viver, né, de acordo com aquilo que o Senhor deixou como regra para cada um de Sim. nós. Então, o cristão é convocado a viver de modo digno. O comportamento do cristão deve ser pautado pelas escrituras, né? Então, a palavra de Deus, irmão, como eu já disse, que é a nossa regra de fé, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, é ela que vai nos direcionar como devemos andar, não é? É ela que vai falar o que é certo, o que é errado, o que podemos fazer, o que não podemos, nos dá os limites, né, de uma vida sadia, de uma vida digna, de uma conduta, de um caráter aproximado com o caráter de Cristo. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. Grife isso, irmãos. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. Traz orientação para todas as áreas, né? Como eu já disse aqui. Então, a Bíblia
ela nos dá o caminho para uma vida tranquila, para uma vida mansa, para uma vida piedosa, para uma vida de respeito, para uma vida de equilíbrio, né? Então, na Bíblia, nós encontramos respaldo para tudo isso, ok? Ó, quiserem, se os irmãos quiserem anotar aí no rodapé da Bíblia aí, ou quem tiver um caderninho, né? Eu separei aqui um texto bastante legal de John Stott, que diz assim, ó, as Escrituras testemunham não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para extrair de nós uma resposta de fé. Olha que lindo, né? Então, a Bíblia, né, as Escrituras, elas testemunham não para nossa satisfação, né? Tá dizendo aqui Stott, mas não para nossa satisfação, não para nossa curiosidade, mas para extrair de nós uma resposta de fé. Amém? Se não conseguiram pegar, depois vocês me chamam aí no WhatsApp e eu coloco no grupo. Essa frase é bastante legal aí, acrescenta aí para os nossos estudos sobre bibliologia. Procedimentos para estudar a Bíblia. Então, a Bíblia, irmãos, não é um livro qualquer, né? Nós já vimos aqui, já falamos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. Não tem como nós olharmos para a Bíblia, se olharmos como um livro qualquer, né? E querer algo a mais disso. Certa vez eu conversava com uma pessoa e ele se autodenominou ateu. E eu estava no comecinho da minha conversão, fui perguntar para ele o motivo, né, do ateísmo, né? Mas como assim, né, ateu, né? Eu não entendia muito bem na época. E, e eu falei assim, você já leu a Bíblia? Já teve contato com a Bíblia? Né? Eu novo na fé, querendo falar de Jesus. E ele falou assim, eu já li a Bíblia mais de uma vez. Eu já li o Alcorão, eu já li o Livro dos Mormons, e foi citando tudo que ele já leu. E ele falou assim, e a Bíblia eu já li mais de uma vez, não li uma vez só. Eu falei, e aí? Ele falou, para mim não passa de um livro qualquer. Então, quando olharmos para a Bíblia sem perspectiva divina, ela se torna um livro. Mas quando Deus se revela, irmão, não tem como ela se tornar um livro, porque ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada ao ser humano. Então, uma pessoa, ao ver a palavra de Deus e não sentir nada, é porque realmente é preocupante, é porque o Senhor não quer se revelar, porque a Bíblia, ela revela a pessoa de Deus, o caráter de Deus, ela revela a vontade de Deus para nós. Amém? Então, e para esse livro, né, irmão, para a Bíblia, nós não podemos estudar como nós estudamos qualquer outro livro, né? Então, quais são os procedimentos para nós estudarmos a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro comum. Por essa razão e pela sua singularidade, deve ser lida e estudada com uma atitude apropriada para que se obtenha melhor proveito dela. Então, nós vamos ver aqui alguns procedimentos de como estudar a Bíblia. Primeiramente, irmãos, tenha isso em mente, coloque isso no coração. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, nós temos que pedir ao Espírito Santo que revele a sua palavra. Aleluia. Não tem como a gente olhar para a Bíblia e querer só olhar com um olhar teológico, querer olhar só com um olhar geográfico, só com um olhar histórico, tudo isso faz parte. Na Bíblia tem geografia, na Bíblia tem história, na Bíblia tem ciência, na Bíblia tem muita coisa. Mas todas as vezes que nós formos olhar para a palavra de Deus, nós temos que olhar com um olhar na dependência do Deus que revelou a Bíblia. Então, sempre ao olharmos a Bíblia, sempre ao lermos, sempre ao estudar a Bíblia, temos que orar. Amém, queridos? Né? Então, ore, sempre tem que orar. Eu aprendi, né, com um professor,
uma regrinha, e ele falava assim, Daniel, é infalível, né? Faça isso e você vai ver o resultado. Ele falava 3 de 10. O que é isso? 10 minutos orando, 10 minutos lendo e 10 minutos meditando. Ele falou, meia horinha você gasta ali, né? 30 minutos, 10 orando, 10 lendo e 10 meditando. Ele falou, você vai ver coisas grandes, extraordinárias se revelando a você. Então, não é via de regra, tá, irmãos? É só uma dica aqui, algo que eu aprendi, né? Que foi falado para mim em uma sala de aula. Então, primeiro procedimento para estudarmos a Bíblia, conhecer o seu autor, não é? Não tem como nós olharmos para a Bíblia e não saber o autor. Irmãos, a Bíblia é Deus falando. Foi Deus que inspirou a palavra inteira. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então a Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando o leitor a lê. Olha que maravilha, não é? Então a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente no momento da leitura. Aleluia. Quanto mais se conhece a Deus, melhor será a compreensão da sua palavra, né? Assim como Maria que aprendia aos pés do mestre, sigamos o mesmo exemplo, porque aos pés do mestre ainda é o melhor lugar para se aprender. Então, procedimento 2, né? Para estudar a Bíblia, ler a Bíblia diariamente. Já falamos, um pouquinho sobre isso aqui, mas um dos procedimentos para se estudar a Bíblia, irmão, é ter o contato diário com a palavra de Deus, né? Temos que ler a Bíblia diariamente. Esse procedimento deveria se tornar um mandamento para o cristão, né? Deve ser separado um tempo diário para leitura, meditação e deve ser uma prioridade para todos nós como cristãos ter a palavra de Deus, né? Tem aqui um verso para nossa meditação. Olha que coisa linda, irmão. E eu acho que eu finalizo aqui porque já está dando nosso tempo. Já vai derrubar o vídeo, tá? Daí eu já volto aí novamente com um novo link. Mas tá aí na Bíblia, ó. George Miller, cognomato de apóstolo da fé, leu a Bíblia inteira cerca de 200 vezes e deu o seguinte testemunho: creio que a principal razão de me haver conservado em atitude útil e feliz está no amor que tenho às Sagradas Escrituras. Tenho como hábito ler a Bíblia toda 4 vezes por ano em espírito de oração, aplicá-la ao meu coração e praticá-la o seu ensino. Durante 69 anos, tenho sido um homem feliz, feliz e feliz. Olha que testemunho maravilhoso, irmão, né? George Miller falou que leu a Bíblia cerca de 200 vezes. Então, para estudar a Bíblia, nós temos que ter contato com a Bíblia. Eu quero aqui falar um testemunho, né, que se derrubar o vídeo, não tem problema, mas certa vez nós fizemos um desafio lá em Piracicaba, na igreja que eu pastoreei, de ler a Bíblia no ano. A gente sempre faz esse desafio e ao decorrer do ano, eu acho que foi no mês de junho, de julho, eu fui visitar uma irmã que era aposentada, professora de história aposentada. Essa irmã, ela fazia esboço de todas as mensagens que eu escrevia, ela reescrevia para a meditação dela. E quando eu fui visitar ela, ela tinha feito uma cirurgia, e eu falei, e aí, irmã, como que tá a leitura da Bíblia? Eu sabia que ela gostava de ler. Falei, tá em dia a leitura da Bíblia e tal. Aí ela falou assim, o senhor, eu quero mostrar algo para o senhor. E ela foi no quarto dela, irmãos, e voltou com um caderno. Ela falou assim, pastor, não só está em dia a minha leitura da Bíblia, mas como eu faço um resumo de tudo aquilo que eu li no dia. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa, né? Então, a irmã Maria, ela não só leu a Bíblia toda no ano, mas ela fez um resumo diário de tudo que ela entendeu sobre aquilo que ela leu. Então, para estudar a Bíblia, não tem outro caminho a não ser ter o contato com ela, né? Com a leitura diária. Ler a Bíblia Amém.
com a atitude correta, né? Então, outro procedimento para nós conhecermos aí e estudarmos a palavra de Deus é ler com a atitude correta, né? Então, nós vamos adentrar agora nesse daqui. Então, vou dar uma pausa, o vídeo vai encerrar e a gente vai voltar aqui então, ler a Bíblia com a atitude correta. Amém, queridos? Amém. Até daqui 2 minutos. Amém.